Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 7 verso 48. Aqui está um estudo bíblico de João 7 verso 48, conforme solicitado, usando a nova versão transformadora e abordando os pontos solicitados. Introdução. João 7 narra a crescente divisão e oposição a Jesus durante a festa das cabanas em Jerusalém. Em meio ao debate acalorado sobre sua identidade e origem, os líderes religiosos, especificamente os fariseus, expressam seu desprezo e descrença. O versículo 48, por acaso um de nós que seja, entre os líderes ou fariseus, crê nele, encapsula a arrogância e a cegueira espiritual desses líderes, que se consideravam detentores da verdade e juízes da fé. Este versículo revela a mentalidade excludente e elitista que impediu muitos de reconhecerem Jesus como o Messias. Contexto histórico. A festa das cabanas era uma celebração anual importante para os judeus, comemorando a provisão de Deus durante a peregrinação no deserto. João 7 descreve um ambiente de intensa expectativa messiânica e debate público sobre a identidade de Jesus. Os fariseus, um grupo religioso influente, eram conhecidos por sua estrita observância da lei e sua oposição a qualquer desvio de suas tradições. No versículo 48, eles demonstram um forte viés de classe e conhecimento. A pergunta retórica expressa um desprezo pelas pessoas comuns, as multidões ignorantes, que, segundo eles, eram facilmente enganadas e não tinham a capacidade de discernir a verdade. A ideia de que a liderança religiosa era a chave para a verdade é evidente. A menção aos líderes e fariseus destaca o status quo religioso da época, que se sentia ameaçado pelo crescente número de seguidores de Jesus. Interpretação. João 7 verso 48 reflete um problema recorrente na história da fé. A crença de que o conhecimento intelectual ou o status social são pré-requisitos para a fé genuína. Uma perspectiva teológica protestante, fundamentada em uma visão trinitariana, enfatiza que a fé é um dom de Deus, concedido pelo Espírito Santo, e não algo que pode ser conquistado por meio do estudo ou da posição social. A arrogância dos fariseus os cegou para a verdade, enquanto muitos do povo comum reconheceram em Jesus a manifestação do amor e da graça de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus não se encontra em títulos ou posições, mas em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Este versículo serve como um alerta para os crentes contemporâneos, lembrando-os de que a humildade e a abertura de coração são essenciais para reconhecer e seguir a Cristo, independentemente de sua posição social ou intelectual. A incredulidade dos líderes religiosos do tempo de Jesus não deve nos surpreender, pois ela se repete ao longo da história e se manifesta hoje em dia. A Igreja moderna precisa estar atenta à tentação de criar barreiras que impeçam as pessoas de conhecerem a Cristo, como a exclusão de pessoas com base em sua formação, cultura ou classe social. Veja as referências em 1 Coríntios 1 versos 26 ao 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou de famílias importantes. Mas Deus escolheu justamente o que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que o mundo considera fraqueza para envergonhar os poderosos. Deus escolheu o que o mundo despreza, o que não tem valor algum, a fim de anular o que o mundo pensa que é importante, para que ninguém se vanglorie diante dele. Este trecho paralelo de 1 Coríntios destaca como Deus frequentemente escolhe os humildes e desprezados do mundo para confundir os orgulhosos e poderosos. Assim como os fariseus desprezavam as multidões ignorantes, a igreja em Corinto precisava ser lembrada de que a sabedoria e o poder de Deus se manifestam de maneira diferente das expectativas humanas. Mateus 11 verso 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Este versículo ecoa o tema da humildade e da revelação divina. Jesus reconhece que a verdade sobre o reino de Deus não é acessível aos orgulhosos e autossuficientes, mas é revelada aos que têm um coração humilde e disposto a aprender. Isso ressalta a importância de uma atitude receptiva e dependente de Deus para compreender as verdades espirituais.